Bom, o olhar da avaliação, então, na fase da educação infantil até o segundo ano, especificamente de música. É um processo bastante individual e de observação. Por exemplo, nas últimas semanas, nós vimos fazendo atividades específicas de ritmo, identificação de som, motricidade com lateralidade e um mínimo da teoria, que era a identificação de graves e agudos através da nomenclatura. Essas atividades são específicas e não necessariamente precisam ser imediatamente reconhecidas pelos nossos estudantes, porque agora vem a questão do olhar. O olhar avaliativo ele pede para que tenhamos a sensibilidade individual para cada estudante. Se, por exemplo, você percebe que a criança está raciocinando musicalmente, ou seja, ele está conseguindo entender o que tu está pedindo, ele só não consegue executar exatamente da mesma forma, já podemos considerar certo, porque o raciocínio musical está acontecendo. Então, lateralidade, por exemplo, você fala esquerdo e direito e mostra qual é o esquerdo e qual é o direito. Aí, no meio daquela brincadeira, é como morto-vivo que é em pé e morto está abaixado, vivo está levantado. Você brinca com esquerda, direita, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, 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 direita. E você vê que ele entendeu. Só que, claro, no meio da brincadeira não conseguiu fazer. Mas se compreendeu e depois, numa conversa diária, no dia a dia, oh, me alcança com a mão direita esta caneta, por favor, fulaninho. E ele te alcança com a esquerda e tu diz, mas foi essa mão que eu pedi? Ah, é. Ele se dá conta que a direita é a outra? Tá ótimo. É isso que tem que entender. E essa é uma habilidade que pode levar a vida toda. Eu tenho conhecidos músicos adultos que ainda confundem a lateralidade. A questão rítmica. A pulsação de manter um ritmo, acompanhar perfeitamente uma música, é uma habilidade que leva a vida toda para ser desenvolvida. Mas se tu percebe que a intenção de acompanhar está acontecendo, se está tentando acompanhar, mesmo que oscile a velocidade ou que oscile a força, a expressão, mas está ligado na música, ou seja, está atento no que está acontecendo e está tentando fazer corretamente, está perfeito. Essa avaliação é de acordo com as habilidades e as potencialidades da fase em que a criança se encontra. Tem também o reconhecimento do grave e do agudo. Claro que é importante na sala de aula nós utilizamos os termos corretos, o grave para o som grosso, o agudo para o som fino. Mas o mais importante disso para fazer música é tu reconhecer. Então, se eu tocar um som bem grosso e a criança saber reproduzir este som bem grosso, muito parecido com o que eu estou fazendo, já reconheceu. Reconheceu através da característica, mas isso significa que a percepção auditiva musical está funcionando. Ou seja, de acordo com a sua potencialidade e a fase que se encontra, está ótimo. Ah, mas precisa saber a nomenclatura? Sim, precisa saber a nomenclatura. Mas aí nós temos o ano inteiro pela frente para fazer diversas brincadeiras e diversos diálogos sobre grave e agudo. Se eu tivesse em sala de aula, por exemplo, eu utilizaria nos primeiras aulas um nome fino e grosso. E depois o resto do ano eu falaria um nome grave e agudo. E aí teríamos um ano inteiro para aprender. Então nessa fase o plano é, se a criança reconheceu e tentou executar, e tu percebe que ela tentou de verdade, que ela está com toda entusiasmo para aquela execução, para aquela exploração de ritmo, para tocar aquela música, acompanhar aquela música e cantar, tá ótimo. Esse é o desenvolvimento. A gente tem que avaliar de acordo com a potencialidade individual de cada criança. As especificações de acordo com se tem laudo, se não tem laudo, se
se a compreensão dela naquele momento aconteceu, mas a dificuldade de execução é motora ou não, ou se de repente a motricidade está bem desenvolvida, mas ainda não conseguiu compreender a questão auditiva musical, não tem problema, isso é uma coisa que se adapta e se aprimora durante a vida toda. Ou seja, se vocês que não são músicos começarem agora a começar a estudar música, vão estar desenvolvendo a mesma habilidade que as crianças estão desenvolvendo. Claro, cada um no seu tempo, vocês com uma compreensão maior por serem adultos, mas as habilidades são as mesmas. Então, nós temos que respeitar a faixa etária, nós temos que respeitar as especificidades de cada um e principalmente olhar as potencialidades e não a dificuldade. Porque a dificuldade de execução todos nós vamos ter, principalmente quando a gente está treinando e aprendendo coisas novas. A dificuldade de fazer um ritmo que tum, tum, tá, é fácil com a boca, talvez seja fácil tocando no mesmo material. Tocar, tocar e tocar, no mesmo, em lados diferentes. Mas às vezes por botar um instrumento musical na frente, isso nos bloqueia. E é natural. Então, respeitando tudo isso, percebendo a compreensão, o empenho e a tentativa de fazer, que nós montamos uma avaliação. Nessas 2 semanas vocês enviaram vídeos, mandaram todo o sistema e nós estamos olhando e o resultado está sendo muito positivo, porque até então se percebe que, de acordo com a sua faixa etária, todas as crianças que mandaram os vídeos estão indo muito bem. Estão indo muito bem. E para ajudar vocês a dar uma observada com este olhar, eu montei um pequeno roteiro e encaminhei como atividades do dia de hoje, para que possamos juntos, então, ter este olhar avaliativo de conhecimento musical para junto com os nossos pequenos.